Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo no canal, meu nome é Juliana e hoje a gente vai falar dos livros. Eu estou devendo este vídeo pra mim mesma, porque eu tinha falado que eu ia fazer ele ano passado e eu não fiz, que é o meu ranking de 2025. Ano passado eu não acho que eu li muitos livros, eu li 26, 27, alguma coisa assim. E assim, não que eu me importe com números, já falei isso uma vez, né? Eu acho que eu boto os números pra me incentivar a ler mais, porque a leitura, eu acho que ela é um hábito assim, que mesmo que a gente goste muito de ler, se você for deixando e for colocando outra coisa no lugar, você vai perdendo o hábito. Eu já aconteceu, né? Já falei isso, que já aconteceu comigo, de eu ficar um ano sem ler nada. Porque é isso, assim, é muito fácil você trocar por alguma outra coisa e você vai, tipo, ir deixando. Então, eu vou ler um livro e aí você vai se arrastando um livro para sempre e vai perdendo o hábito. Eu acho que eu gosto de colocar os números assim, de, não, quero ler 4 livros por mês, quero ler tantos no ano pra me incentivar, falar assim, não, quando eu tô assim, sabe, com preguiça, começando a tipo, hoje nem vou ler, amanhã não vou ler. Aí eu falo, não, tem que ler porque eu preciso terminar os livros, né, terminar os números. Então eu acho que é mais por essa questão de incentivo, não é uma coisa de preciso ler isso aqui, se eu não ler, sabe? E 20 é um número maravilhoso já, né? Então já mais de um livro por mês, assim, já tá bom. Eu que botei a meta mais alta, mas tá ótimo. Se você ler um livro no ano, já é melhor do que não ler nada. Então, né, eu vejo muito na internet essa questão das pessoas falando que leu 70 livros, leu 120 livros. E aí, pra quem tá lendo pouco, às vezes você até se frustra, falar, então, nossa, nem vou começar a ler, porque nunca vou conseguir ler tudo isso. Então não se frustre. Se você lê um livro por mês, se você lê um livro por ano, se você, sabe, já tá bom o suficiente. O importante é a leitura, o importante é o prazer que isso traz pra você. Qualquer coisa que a gente lê, eu acho que é importante, né? Então é melhor do que você ficar lá no celular. Então, né, leia, mas não se cobre se você não conseguir ler muito. E aí eu fiz a listinha aqui dos livros. Eu não dei nada abaixo de 4 estrelas. Porque eu não consigo dar nota muito baixa para as coisas. Filme, às vezes, dependendo do filme, eu dou uma nota um pouquinho mais baixa. Mas, para mim, tudo que é arte, ela já vale alguma coisa. Porque a pessoa fez, sabe? Então, eu acho muito ruim dar nota meia estrela, ou coisa assim. A não ser que seja um negócio extremamente péssimo. Eu não dou uma nota, assim, muito baixa. Porque, para mim, teve o esforço do artista. E isso já é o suficiente. Julgar a arte é uma coisa muito complicada. Às vezes, quando eu dou uma nota baixa, é porque é uma coisa que não foi legal pra mim, mas pode ser que para outras pessoas sejam. Então, assim, pela obra existir, pela arte estar feita, eu já acho que vale pelo menos 2 estrelas ali. E aí também eu não sei se eu sou uma pessoa com pouco critério ou se realmente eu dou muita sorte, mas todas as coisas que eu li eu gostei muito. Então a minha diferença de 4 para 5 estrelas é porque foram livros que me marcaram demais e eu quero guardá-los para sempre, então eu dei 5. Os outros foram livros legais, eu me diverti, mas faltou um algo. Então, bom, vamos logo pra lista, né? Que eu já tô me enrolando muito. Com 4 estrelas, eu botei 5 livros. O primeiro dele foi All This and More, que é um livro muito, muito genial. Eu peguei esse livro na biblioteca lá de Vancouver ainda, em fevereiro, no blind box lá de Dia dos Namorados. E aí o livro vem encapado, né? Não sabia o que que era. Peguei 2 livros e um deles foi esse aqui. Eu achei esse livro incrível. Assim, a ideia dele daria uma série muito ruptura, assim, das ideias, sabe? Existe um programa de TV que a pessoa pode entrar numa realidade paralela da vida dela e as pessoas vão acompanhando, que nem o show de Truman, assim, tudo que ela tá fazendo. Só que ela pode ir mudando a realidade dela dentro desse programa. E aí ela vai para momentos da vida e ela pode, tipo, trocar as decisões que ela fez e isso vai abrindo possibilidades de mundos diferentes da vida dela. Só que aí tem como se tivesse um erro na Matrix, assim, que sempre uma pessoa, a mesma pessoa aparece e ela sempre tá vivendo uma mesma situação e ela fica falando assim, pô, tem alguma coisa errada, porque ela é a segunda participante, né? Já teve uma antes que ela acompanhou, e aí ela é chamada e ela fala, pô, no da outra não aconteceu isso, sabe? Isso daqui tá meio estranho. Então você fica nessa paranoia junto com ela, assim, de o que será que tá acontecendo, né? Qual que é
a trama, porque o negócio dela tá estranho. Então aí você começa a ver que tá acontecendo, né, uns erros ali, e aí você fica, por que isso tá acontecendo, né? Quem que tá planejando isso, quem tá elaborando isso e tal. Então, nossa, eu achei o livro muito, muito legal. Mas eu não gostei do final, porque, inclusive, eu nem lembro o que aconteceu no final, que foi tão, assim, comparado com o que estava acontecendo, eu esperava uma outra coisa, assim, um plot maior, assim, um motivo para esses erros estarem acontecendo mais interessante. E o desfecho, né, da história. Mas, assim, é uma leitura que vale muito, muito a pena. Ele é muito legal. E eu gostei do início a quase o fim. Achei ele muito bom. Só faltou, acho que esse uau para a conclusão da história, mas vale muito a pena. E eu espero muito que algum dia alguém faça uma versão de série disso, porque, assim, é 100% visual, enredo, história de série. Nossa, seria uma série incrível, maravilhosa. Então, por favor, alguém compre os direitos, faça uma adaptação aí, que ficou muito bom. O segundo livro é o Konogawa Food Detectives. É um livro muito legal também, assim. Eu não achei ele tão profundo quanto os livros japoneses com gato na capa que eu já li, porque as histórias são legais, mas não achei tão emocionante assim. Talvez pelos personagens, porque é um restaurante bem escondido, e quando as pessoas acham eles, elas pedem pro chefe uma comida que elas têm uma memória afetiva, e ele vai criar a comida igualzinha o que elas têm na memória. Que nem o homem do Ratatouille lá. As pessoas vão lá no restaurante pra pedir isso. Então, nossa, eu tenho essa memória dessa comida. Não sei nem como faz, mas eu queria muito relembrar esse momento. E aí o chefe vai lá, pesquisa um monte de coisa, vê atrás da história, de como foi feita, e traz a comida pra pessoa. E aí é esse momento bom, né, na vida dela relembrar aquilo que ela viveu com a comida. Então, eu achei interessante essa ideia de que a comida traz esse laço afetivo pra gente, né? Como realmente, né, o cheiro, o gosto da comida, ele traz de volta momentos da nossa vida, a gente consegue reviver aquilo só comendo, e como a comida é importante. Então, eu achei legal essa construção. Só que, eu não sei se as pessoas que vão no restaurante são insuportáveis, e eu falei assim, eu não quero saber se essa pessoa vai ser feliz, porque ela é chata, insuportável. Não sei, sabe? Eu não me conectei tanto, assim, com os personagens que vão atrás das comidas, porque são contos, então tem vários personagens que vão lá. E tem um que é muito bonito a história, mas os outros eu fiquei meio, não achei tão... Então, assim, não me conectei tanto com o livro a ponto de falar, nossa, mudou a minha vida. Achei ele muito bonito, muito legal, é interessante, mas parou por aí. O terceiro é At First Light, que também foi um livro que eu aluguei neste blind date do Dia dos Namorados. Também achei esse livro maravilhoso, porque, curiosamente, acontece comigo de achar livros sobre linguística, né? E esse livro era uma investigação criminal com linguística, porque a gente vê pela visão, né, da policial e do amigo dela, que é um professor de faculdade que trabalha com linguística. Ele sabe ver runas e, sei lá, alfabetos antigos e coisas assim. E aí eles criam um cenário com a morte da pessoa, e aí tinha alguma coisa a ver com vikings e runas e blá 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 dos vikings. Então ela chama esse professor para ajudar a decifrar o que tá escrito e qual que é a mensagem que essa pessoa tá passando. E aí vai acontecendo a investigação. Até, né, quase mais da metade do livro, você fica nessa sensação de que vai ser alguma coisa de crime racial. Que existe um grupo lá que fala, nossa, somos nórdicos, descendentes, e as pessoas que estão morrendo são pessoas de cor e tal. Eu tava achando muito interessante. O livro é muito legal, tem, né, toda essa parte da investigação que é muito interessante, essa parte da linguística também maravilhosa, eu adoro. E você tem até as runas, assim, o cara fazendo, né, a tradução do que cada uma significa. E aí tem uma parte que o professor some, então você fica, meu Deus, o que será que vão fazer com esse homem e tal. Então, assim, tem todo um mistério, tem todo um negócio. Mas eu achei o final também, né? Porque o motivo para a pessoa estar cometendo esses crimes é tão nada a ver. Não tem nada a ver com o que eu estava imaginando, né? Com o que eu pensei que fosse. Eu não achei tão relevante assim. Então eu fiquei tipo, faltou. Não sei. Ou pelo menos, assim, a minha expectativa era que fosse uma coisa mais legal. Então, eu também achei o livro muito interessante. Vale a leitura. Mas o final ficou me desejando, né? Fiquei desejando um pouquinho mais no final. Então, por isso também ficou 4 estrelas.
E o outro dessa lista é o que eu li no Halloween, do Monsters You Never Heard Of, que eram uns contos, assim. Eu achei eles legais, são vários contos de monstros de mitologia, né? Tanto de vários lugares, né? Tem japonesa também, tem, sei lá, romena, blá, blá, blá. Tem várias coisas, né? Então tem vampiro, tem lobisomem, tem espírito, coisa, tem chinês também. Então são vários, assim, contos de terror, de crenças de países diferentes. Eu achei interessante, mas não é tão legal assim, sei lá, tipo, não me marcou tanto. E a minha tradição de Halloween é ler um livro meio infanto-juvenil, então eu acho que ele não entrou tanto assim no que eu queria. E aí eu achei que ele foi, assim, interessante, mas nada demais. Então eu também deixei ele com 4 estrelas. E aí, com 4 estrelas e meia, a gente tem vários livros aqui. O primeiro é o da Agatha Christie, Cards on the Table. Eu gostei muito desse livro também, né? Então, todos aqui eu gostei muito. É só algum detalhe que me deixou não perfeito. E, assim como todos os livros da Agatha Christie, né? Acontece um crime, as pessoas precisam investigar. E a investigação dela é sempre maravilhosa. Mas, este livro em específico, eu criei teorias que eu achei que foram melhores do que realmente quem cometeu o crime. Eu não sei se é porque eu estou influenciada por outros livros dela, porque eu pensei em algumas coisas que já aconteceram em outros, talvez. Mas assim, eu criei umas 3 teorias do porquê as pessoas mataram diferentes, de pessoas diferentes, com motivos diferentes, e que eu achei que fez mais sentido. E eu falei assim, nossa, ia ser muito legal se fosse esse plot twist aqui. E aí ele não aconteceu. Então eu fiquei tipo, foi muito legal, mas tem outros livros dela que eu achei que são melhores, com, né, uma resolução mais mirabolante. E também esse daí eu achei um pouquinho difícil, porque ele fala muito sobre o jogo de Bridget, eu acho que é assim que fala, e eu não entendi nada. Então eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Tem uma parte que o Poirot está falando de uma meia fina lá da mulher, que eu acho que tem alguma coisa a ver com a resolução do crime, mas eu não entendi também o que tinha a ver, assim, não tem uma explicação muito para aquilo. Então eu achei que eu fiquei um pouco confusa, assim, de como ele desvendou. E eu preferi a minha teoria. Então eu dei 4,5, porque o livro é bem legal. Não tem como, né? Da Agatha Christie, todos maravilhosos. O segundo foi o livro de poesias Every Moment Was You. Eu dei 4,5 porque eu não gosto de poesia. Eu gosto de algumas poesias, mas esse daqui tinha... Acho que eu já cheguei a falar dele no primeiro vídeo, né, do TBR, que eu gostei muito das poesias falando sobre a vida, elas são realmente muito lindas, mas tem bastante poesias de romance e eu não, sei lá. Tem umas que são muito bonitas, mas eu não gostei de todas. No geral, assim, como eu não sou uma pessoa muito adepta a poesias, eu dei 4,5, porque eu falei, não, né, não é um livro que eu leria novamente e não marcou a minha vida, assim. Mas tem umas poesias muito bonitas e eu gostei muito. Algumas eu tirei foto porque eu achei muito bonito. E o livro é lindo, assim, bem, né, as ilustrações são maravilhosas, tudo lindo. Então, vale muito a pena ler, se você gosta de poesia, mais ainda. E eu recomendo, só, sei lá, não foi o meu favorito. O terceiro eu também li no Halloween, era pra ler em setembro, mas eu li no Halloween, que foi o Ghost Cat. Assim, esse livro muito bom, porque eu não fazia ideia do que era a história, e ela é muito interessante, assim, é um gato que ele vai passando por várias décadas. Então ele morre e aí ele vai para um mundo lá, aleatório dos gatos, o reino dos gatos. E aí ele encontra um gato gigante e o gato fala assim: como você morreu sem ter vivido suas 7 vidas, você vai poder vivê-las como um fantasma. E aí você vai passar por 7 períodos aí da história. E aí ele volta, então o livro começa em 1890, alguma coisa. E aí ele vai passando por várias décadas até chegar em 2015 ou 2020, se eu não estou enganada. 2000 e alguma coisa. É muito divertido, assim. Você vê as coisas pela visão do gato, de como a sociedade foi mudando, o que ele tenta descobrir, né, dos humanos e como as pessoas estão. As observações dele são muito boas. Então, assim, eu achei o livro maravilhoso. Eu não coloquei ele como 5 estrelas, porque eu achei que o começo eu demorei pra engatar, né? Principalmente essa parte mais fantasiosa do comecinho, assim, quando ele vai pra esse reino, assim. Pode ser um pouco devido ao inglês, porque tinha algumas palavras muito difíceis, então eu tava, né, mais exaurida pra ler. Mas ele é muito, muito legal. Então,
daria quase 5. Acho que isso foi só porque eu demorei pra ler, então por isso que eu coloquei 4,5. Mas assim que eu engatei, não consegui parar, porque ele é muito divertido. E o gato é muito engraçado. E as observações dele sobre as pessoas nas décadas, né, são muito boas. E é muito legal ver essa mudança, né? Então ele passa, tipo, os anos 20, anos 70, anos 90, os anos 2000. E aí ele fala sobre a decoração, ele fala, né, sobre as roupas, o comportamento das pessoas. E aí você vai pensando, nossa, realmente, né, a gente faz isso, aquilo. Então eu achei muito, muito divertido esse livro. Recomendo muito ele. Outro livro que eu deixei com 4,5 foi o Blanket Cat, que eu amei este livro muito, mas ao mesmo tempo não. Ele também é um livro de contos e tem algumas histórias que são lindas, maravilhosas. Eu acho que eu já falei desse livro também, no que eu fui lá na biblioteca em Vancouver, e vou deixar ele aqui em algum lugar. Tem algumas histórias que são muito bonitas. Teve uma em particular assim que eu chorei de não conseguir enxergar a página do livro, de tão emocionado que eu estava chorando. E outras que são, né, assim, não pela história ser mal feita ou mal escrita, mas as pessoas são meio, sabe, né? Então você não acaba não torcendo tanto por elas, não se interessando tanto pelo que elas vão fazer. E eu achei a ideia do livro muito estranha de você alugar um gato. É tipo, é como se tivesse uma loja, ou sei lá, um pet shop que você vai deixar os gatos lá presos, e aí as pessoas alugam os gatos por 7 dias. Assim, achei meio triste para os gatos. Então, não sei. Tem algumas coisas que eu não gostei tanto, mas tem umas histórias muito bonitas. E é a principal, uma que é pela visão do gato, que essa daí, ó, me destruiu. Então eu deixei ele com 4,5 porque tem algumas que valem muito a pena a leitura, mas tem outras que são meio whatever. E eu acho que, como eu falei no vídeo, né, eles deviam ter invertido e deixado com a visão do gato por último, porque aí você termina o livro chorando e você fala, nossa, esse livro é perfeito. Outro livro com 4,5 foi o Great Passage, que eu falei Passenger no outro vídeo, mas foi o que eu li agora em dezembro, da criação do dicionário. Eu achei esse livro muito gostosinho. Eu acho que, assim, pode ser que eu tenha gostado mais porque eu gosto muito dessa questão, né, de linguagem, importância, né, da linguagem e do japonês e tal. Mas eu achei o livro bem legal, bem montadinho, assim. Você tem a visão de alguns personagens, então ele passa um tempo com aquele personagem, depois ele vai pro próximo. Tem uma passagem de tempo também muito legal, então o tempo, né, que eles estão construindo no dicionário, que leva anos, e aí você tem essa passagem de tempo vista por personagens diferentes. Então eu achei muito legal a construção, e os personagens são muito interessantes, achei a história muito interessante, né, você ir acompanhando a vida dessas pessoas, né, criando esse dicionário. E é isso, assim, é um livro muito gostoso de ler. Eu não achei ele assim, nossa, super marcante, vai mudar a minha vida, mas é um livro bem legal, então deixo aí com 4,5 estrelas pra ele também. E o último com 4,5 é o The Final Girl Support Club, que é o livro baseado, né? As personagens são baseadas em sobreviventes dos filmes de terror. Então, aquela última mulher que sobra, né? Em todo filme de serial killer, geralmente a gente tem uma última mulher que sobra. E elas têm um clube ali de suporte, que elas vão ficar falando com uma terapeuta pra, né, depois elas passarem por essa experiência traumática. Um determinado dia, assim, vários anos depois, uma delas morre, é assassinada, né, no caso. E aí tem uma dessas mulheres específica que ela ficou meio Laurie das ideias, assim, no Halloween. E ela tem a casa toda cheia de grade, cheia de coisa. Fica trocando de ônibus 4, 5 vezes pra ninguém tá seguindo ela. E aí ela fala, alguém está tentando matar todas nós. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí ninguém acredita nela. E ela começa, né, atacam a casa dela. E acontece assim o caos e ela fica falando, tem alguém tentando matar a gente para reviver, né, os crimes e etc. Um novo serial killer tá surgindo e ela começa a investigar para ver quem que é que tá matando, tentando matar todo mundo, que até então, né, não estão tentando matar ninguém, mas na cabeça dela ela fala que todo mundo vai morrer. Eu achei o livro muito legal, primeiro porque eu amo filme de serial killer e eu gosto muito dessas personagens, e segundo, por essa parte da investigação que você não sabe, assim, se ela realmente está certa, se ela só tá maluca, ou se, né, tem alguma coisa vai acontecer. Eu gosto muito dessa investigação dela também, porque aí também, né, ela fica assim, é essa pessoa aqui, então você acredita nela, e depois no fim não é. E eu acho que ela tem alguns problemas, assim, né, de já ir na primeira intuição, ela fala, não é isso. E em vez de, né, fazer as coisas com calma.
Mas eu achei o livro muito, muito legal. O final é legal também. Eu achei um pouco difícil de memorizar quem são os personagens. Eu tive que ficar voltando toda hora na primeira página, que é onde fala quem é cada uma, pra lembrar, tipo, quem é essa pessoa, porque, não sei, eu achei muito complicado de memorizar quem elas eram. Tem algumas coisas que eu achei que poderia ter sido mais desenvolvido, e então eu acho que, no geral, é um livro muito bom, mas tem alguma coisa ou outra, assim, que eu não gostei tanto. Acho que vale a pena ler. Eu sei que esse autor tem vários outros livros de terror, e eu vi as pessoas falando que os outros são mais elaborados e melhores do que esse. Então eu falei, nossa, se eu já gostei desse, eu vou amar os outros, né? Então, vou tentar ler mais algum esse ano dele, porque eu tô interessada agora em saber dos outros. Mas é isso, achei o livro bem legal, então vale aí 4,5 estrelas. E pra não ficar extremamente gigantesco, porque eu já percebi que tem muito livro, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá? Pra gente, né, não morrer de tédio ouvindo eu falar de livro. Então, eu volto com a parte 2, que são os livros 4,75, que eu fiquei com dó de dar 4,5, e os livros 5 estrelas, que são os meus favoritos de 2025. E espero que vocês tenham gostado desses até então. Fica aí a recomendação de todos esses. São livros muito, muito legais. Acho que vale a pena a leitura. E bote aí na sua lista 2026 para ler algum deles, que vale muito a pena. Então eu vejo vocês daqui a pouco. Tchau!